Nesse vídeo, veremos como gerar esta construção. O objetivo é mostrar como articular comandos e atributos dos objetos para obter estes efeitos, podendo também articular contextos que são, de certa forma, responsivos. E também o uso de uma caixa para estabelecer novos desafios. Vamos começar gerando uma malha de pontos. Para isso, eu vou combinar o comando sequência com outra sequência. Vejamos. Primeiro, eu vou começar a escrever o comando sequência. Vou pegar aqui a sequência que usa a expressão, variável, valor inicial e valor final. Na expressão dessa primeira sequência, eu uso outra sequência. Tá? E agora, eu quero fazer uma malha de pontos. Então, a expressão da segunda sequência é um par ordenado. Abro parênteses, ele já fecha. Vou colocar i, j para representar o x e o y. A variável da primeira sequência vai ser i. O valor inicial vai ser 0 e o valor final 50. A variável do outro comando sequência aqui fora vai ser o j. Também vai ser de 0, o valor inicial, até 50 como valor final. Nós já observamos a malha aqui ao lado. Vamos reposicionar um pouco, tirar bastante o zoom aqui e ver que aqui a gente consegue, de certa forma, fechar essa região com estes pontos. Certo? Vamos lá. Mais à frente, eu vou querer avaliar essa lista de listas de pontos e eu vou precisar que seja só uma lista de pontos e não uma lista de listas, como a gente pode ver com as duas chaves. Como é que eu resolvo isso? Você seleciona todo o comando, dá um Ctrl X e usa o comando concatenar. Ele concatena uma lista de listas. Dou o Ctrl V, dou Enter, e a gente observa que a lista agora é uma só, com pontos como sendo os seus elementos. Agora eu quero fazer aquilo que vai simular a lente, que eu me permitindo observar através dessa malha. Vou começar criando aqui um ponto A que vai ter coordenadas 0, 0. A gente já observa aqui embaixo, certo? Eu vou retirar o rótulo dele. Vou também agora pensar num círculo que usa este ponto A como centro e que tenha medida de raio que eu quiser. Por enquanto eu vou usar 5. A gente já consegue observar ali, eu também esconder o rótulo dele e mostrar que ao movimentar o A, eu poderia passar sobre essa região da malha de pontos. Até aí está tranquilo, concorda? Bom, agora eu vou usar um outro comando muito bacana, que é o comando manter-se. Ele me permite avaliar listas. Então, eu vou pegar essa segunda opção aqui. Vou usar uma condição. A variável vão ser os pontos dessa lista M1 que eu vou colocar aqui. Qual condição eu vou usar? É um outro comando muito interessante, que é o comando pertence à região. Então, ele avalia. E se um ponto pertencer a uma região, ele diz true. Se não pertencer, ele diz false. Vou usar isso. Vou pedir para avaliar e manter os pontos que não estão nesse círculo. Como? A variável vai ser a posição de cada ponto desse. Então, aqui eu vou botar uma variável K. A região, eu vou colocar o nome desse círculo, que é este C minúsculo. E agora eu estabeleço a condição. Vejam, eu quero manter os pontos que estão fora do círculo. Então, eu vou colocar igual, igual, para que ele faça a pergunta, e escrever false. Então, eu quero manter os pontos que não pertencem a essa região. A variável do comando é K, e a lista que eu quero avaliar é M1. E a gente dá o Enter. Olha, parece que não aconteceu nada, mas é que as duas listas estão sendo obtidas. Vamos esconder essa M1. A gente consegue observar que agora, quando eu movimento
o ponto A, os pontos que são externos ao círculo se mantêm e os internos desaparecem, criando o efeito de como se estivéssemos trabalhando com uma lente. Vamos esconder esses objetos e construir um polígono nessa região aqui que seja um pouco surpreendente. Para isso, eu vou criar um ponto B aqui, que é um ponto aleatório numa região. Vou colocar esse comando aqui. Eu quero que ele esteja entre 35 e 45 para x e 10 e 45 para y. Então é só escrever isso. Ó. X mínimo 35, x máximo 45, y mínimo 10, y máximo 45. A gente já vê esse ponto B. Como ele vai mudar de posição, já é importante criar aqui a caixa ou o botão de novos desafios. Venha nessa penúltima caixa e escolha botão. Clicar aqui embaixo. Vou chamar na legenda de novo desafio. E o comando que vai fazer isso é o comando atualizar construção. Perceba que o comando para funcionar precisa ser como se escreve. A construção tem um C maiúsculo. Só abrir e fechar o parênteses e dar OK. Vamos observar. Olha onde está o ponto B. Clico. O ponto B vai mudar de posição cada vez que eu apertar o novo desafio. Vou gerar agora um número aleatório. Tem mínimo inteiro e máximo inteiro. Quero polígonos regulares, como as figuras de fundo. Então vou colocar aqui mínimo 3 e máximo 7. Só para gerar algo. Pronto. Esse número A vai me dar o número de lados do polígono e vai me ajudar a determinar o ângulo interno de cada um desses polígonos. Vamos aqui, então, usar agora o comando polígono. Veja, polígono e lista de pontos. Vou fazer uma sequência de pontos. Vou fazer uma sequência de pontos, girando esse ponto B, o ângulo interno em torno do ponto central dessa nossa malha. Então, para isso, eu começo aqui com uma sequência e agora combino com o comando girar. Quem é o objeto a ser girado? O ponto B, que vai ser aleatório. O ângulo, eu vou usar a variável i para me aproveitar do comando sequência, que vai multiplicar o ângulo interno. Como é que se dá esse ângulo interno? Fazendo 2π dividido pela quantidade de lados, que eu vou usar esse número aleatório A. E isso vai acontecer girando o ponto B em torno do ponto central da nossa malha, que é o ponto 25 para x e 25 para y. A variável é i, o valor inicial eu quero que seja 0, para que o ponto B fique na mesma posição inicial e termine sobre ele, formando então o nosso polígono. E o valor final é a quantidade de lados que eu quero, que eu estou usando aqui esse número aleatório A. Vamos dar um Enter, a gente já observa aqui o objeto. Qual é o próximo objeto? Como é aleatório, a gente não sabe. Vamos fazer novo desafio. Ó, outro triângulo, mas como o ponto B varia, então ele pode ser maior, pode ser menor. E aí a quantidade de lados vai sendo sorteado a cada novo desafio. Agora, a nossa ideia é fazer como é que eu mostro esse polígono lá atrás dessa nossa malha. Vou esconder aqui o ponto B e vou lhe mostrar que se você vier nas configurações da lista L1, na aba Avançado, aqui em Outros você tem Camada. Todos os objetos vão para a camada 0. Nesse caso, eu vou escolher que essa lista de pontos fica na camada 1, ficando, portanto, sobre o nosso polígono. De modo que agora eu vou evidenciar aqui o nosso ponto A e eu posso movimentar o círculo e mostrar partes do polígono lá atrás. Agora que eu já estou com o cenário todo montado, vou gerar alguns textos para receber as respostas. Vou começar criando um número B
igual a 0 aqui, e vou criar agora textos para receber as respostas que são padronizadas. Veja, vou aqui, escolho a ferramenta texto e vou colocar. Primeiro texto, eu vou colocar triângulo. Vamos acelerar um pouco esse processo. Como eu não preciso mais tanto dessa janela, eu vou fechar aqui um pouquinho, tá, gente? Para melhorar a nossa área de visualização e vou reposicionar as coisas de uma forma que vai ficar melhor para trabalhar. Vamos lá. Vamos colocar comandos que vão nos permitir tornar esses textos responsivos. Clico com a direita, vou nas configurações, vou puxar um pouquinho para cá a janela para a gente poder observá-lo. Na aba programação do triângulo, ao clicar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça definir valor daquele número B como sendo 3. Então quem clicar no triângulo vai definir que o B é igual a 3. Agora eu já vou pedir para avaliar e me fazer alguma coisa. Vamos lá, vou colocar o comando C, abrir parênteses e colocar lá. Se o número A, que é a quantidade de lados sorteado, for igual, então igual ao número B, eu defini que o B vai ser 3. Se 3 for igual a A, então eu quero definir visibilidade de qual objeto? Essa malha aqui, que é a malha L1, que vai estar na janela 1 como false, ou seja, ele vai esconder. Se não, eu vou usar um comando que vai ativar aquela caixa novo desafio. O nome dela é BT1, né, que vem de botão. O comando é executar código ao clicar. Se você não souber escrever, digita aqui na entrada, seleciona, copia e traz para cá, tá? Mas é executar código ao clicar, abrir parênteses, do DT1, que é o nome. Fecha parênteses desse comando C. O que eu vou fazer? Vou acelerar e copiar todos esses comandos, essas duas linhas de comando, para cada um desses textos, mudando o valor de B para o número de lados equivalente ao nome. Legal? Vou fazer isso. Então, aqui a gente já volta. Se o cenário está pronto, vamos dar uma testada? Vai lá. É um triângulo? Toco aqui, ele omite, e aí eu gero um novo desafio. Mas veja, o novo desafio também precisa ser reconfigurado. Para voltar tudo no início, preciso fazer a apresentação da visibilidade da L1, colocar o ponto A aqui na origem e redefinir o valor daquele B minúsculo para 0, para não ficar batendo com nenhuma das respostas possíveis de A. Vou fazer isso. Clico com a direita, vou nas configurações, programação. Depois de atualizar a construção, eu dou um Enter. Vou aproveitar, vou dar Ctrl V só para aproveitar o comando que já está digitado. Definir o valor do B para 0. Vou dar um Enter aqui. No final, vou copiar só esse definir valor. Aqui na terceira linha eu vou definir o valor do A como sendo um par ordenado. Então, abro outro parênteses e fecho. Ponho 0, 0. E aqui eu posso apagar o C, né? Aqui eu quero definir a visibilidade da L1 como sendo true. E posso apagar todo o restante. Então, esse aqui é o conjunto de comandos para zerar a nossa construção. Vamos testar. Novo desafio, olha lá, mostrou, jogou o ponto para cá. Explorei. Supus qual é o objeto. Eu acho que é o pentágono. Se eu tiver certo, ele mostra. Novo desafio. Se eu estiver equivocado, ele vai ressortear tudo, porque dentro dos textos ele manda executar e sortear de novo tudo. Eu espero que você tenha gostado e percebido que agora era só reposicionar, trabalhar alguns atributos de cor
esconder eixos e malhas. Tudo bem? Por enquanto é só. Fica aí um grande abraço.